Por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 18, versículo de número 28. Sem mais delongas, nos diz assim, Salmos 18 e o versículo de número 28, nos diz a palavra de Deus: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Quem pode dizer amém? Eu gostaria de me ater à parte A do versículo, que é justamente uma petição, ou, na verdade, uma esperança da parte do salmista, crendo que o Senhor acenderia a sua candeia. Eu não quero entrar aqui no mérito do salmo, pois não deixa de ser um salmo messiânico, ou seja, que aponta para detalhes da vida e do ministério de Jesus, mas eu gostaria de me ater justamente aqui na linguagem usada pelo salmista, que é uma linguagem figurada. Ele usa a candeia para ilustrar alguma área da sua vida que precisava de uma renovação da parte de Deus. A candeia, todos nós sabemos o que é um instrumento que ilumina, que encandece um local ou algum lugar, e o salmista precisava que o Senhor, diretamente o Senhor, agisse nesta área da sua vida, que ele precisava de uma renovação. Utilizando desta linguagem metafórica, existem várias áreas na vida do homem que precisa de uma ação direta da parte de Deus. Eu não sei qual área da sua vida você adentrou nesta noite precisando de um agir de Deus, mas assim como o salmista, saia daqui crendo que Deus vai agir, Deus vai operar. E eu quero ser mais enfático, eu quero crer que Ele já está agindo nesta noite, e esta área da sua vida será tocada por Deus. Quem pode dizer amém? Eu poderia aplicar a candeia para muitas áreas. A palavra candeia, Jesus a usou para dizer que ela é os olhos na vida do crente, dizendo que a candeia do corpo são os olhos. Jesus também falou que a candeia simboliza a vida como um todo do crente, pois ele ilustra dizendo que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas a coloca no velador para dar a luz a todos que estão na casa. Mas eu gostaria de ser sistemático devido ao tempo nesta noite, e gostaria de aplicar esta ilustração ou esta linguagem figurada, indicando que a candeia na vida do crente ou na vida do ser humano representa a alegria. Existe uma área da nossa vida que precisa ser renovada, e muitas vezes é a nossa alegria. Precisamos de alegria da parte do Senhor, precisamos de motivação, precisamos de um impulsionamento da parte de Deus para continuar. E eu sei que é Deus que coloca alegria no coração do crente. O mesmo salmista vai dizer no Salmo de número 4, versículo de número 7: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu quero afirmar que a alegria que vem da parte de Deus, ela é uma alegria incomparável. Observe que o salmista eleva mais do que no tempo da fartura e da abundância. Nós sabemos que existem pessoas que estão riquezas de bens, estão rodeados de amigos, mas estão tristes, estão abatidos, estão acabrunhados e não sente prazer de viver. Mas um salvo, ele pode cantar como Abacuque em seu livro profético, no capítulo 3, a partir do verso 18: ainda que a figueira não floresça,
que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja um mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais, ainda que lá não hajam vacas, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A alegria na vida do salvo é uma candeia. O proverbista Salomão diz em seu livro sapiencial de Provérbios, capítulo 13, versículo 9, que a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A alegria no coração do salvo é uma alegria perene, é uma alegria contínua, é uma alegria fervorosa, é uma alegria sobrenatural. Jesus alertou os seus discípulos prestes a ir ao Calvário, que eles iriam passar por um período de tristeza, mas aquele período de tristeza não iria se comparar com a alegria contínua que seria gerada em seus corações. Ele diz em João, capítulo 16, versículo de número 20: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está falando com alguém nesta noite. Eu vou repetir a última frase deste versículo para você aproveitar e dar um glória a Deus. Ele está dizendo: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A alegria do mundo foi momentânea, mas ele ainda enfatiza no verso de número 22: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Não são as aflições da vida, não são os períodos difíceis da caminhada, não são os tempos trabalhosos que vão te parar, que vão fazer você estacionar. Há um combustível maior nesta noite, da parte de Deus descendo sobre a tua vida. É o Espírito Santo dizendo: na minha presença onde você está, a abundância, a fartura, aproveita, te alegra, levanta-te. Quantos aqui creem nesta palavra? Não estou querendo dizer que na nossa vida não há momentos de tribulações, não há momentos de aperto. Paulo chegou a dizer que as aflições deste tempo presente. Paulo passou por muitas aflições. Ele vai dar um pequeno relato do que sofreu em seu ministério, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, quando ele fala das chicotadas, dos açoites, da noite que passou no abismo. Mas ele escreve uma carta aos filipenses, dizendo aos filipenses: olha, aos irmãos que estão aí em Filipos, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentar é estar contente, contentar é estar feliz. Paulo disse: eu sei viver a necessidade, sei padecer necessidade, mas também sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas eu estou instruído. E ele diz no verso de número 13 do capítulo 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso ele tinha força para dizer aos crentes de Filipe: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus vai te alegrar. Oh glória. Se ele der um sorriso aí, você diz a ele: olha aí, já começou. Aleluia. Como disse, não posso negar que muitas vezes o crente entristece. O salmista comparou seu sofrimento a um odre na fumaça. Salmo de número 119,
versículo de número 83. Mas antes do 83, no 81 ele diz que a sua alma desfaleceu. No verso 82 ele diz: os meus olhos desfaleceram de tristeza. E ele lança uma pergunta a Deus: quando tu irás me consolar? Oh, glória a Deus. Tem gente que entrou nesta noite perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Ele usa outra linguagem figurada, dizendo que estava parecido com um odre na fumaça. Todos aqui sabem o que é o odre? O odre era uma sacola de couro, como se fosse uma vasilha de couro. Era extraído do animal. Podia ser uma cabra, um cordeiro, podia ser o couro de uma vaca, de um búfalo. Quando se matava o animal, extraía-se o couro, e este odre era levado pelos viajantes. Muitas vezes os viajantes encontravam as carcaças do animal, algum animal que havia morrido de sede, e eles reaproveitavam o couro, costuravam as extremidades, mas tinha que colocar no fogo, porque a fumaça iria fazendo a limpeza do couro, matando os germes, fazendo com que o couro enrugasse e ficasse resistente quando o vinho fosse colocado ali, quando o leite fosse colocado ali. Mas o salmista está dizendo que está no meio da fumaça. Ele está incomodado com o calor da provação. Ele está inquieto com a aflição que está incomodando ele, porque estar na fumaça não é difícil. Os olhos ardem, lacrimejam. Quem está na fumaça, ninguém vê, está no anonimato. Ele fica com outra cor, porque ele começa a ficar escuro. Ninguém está vendo ele, ninguém olha para ele. Talvez eu sei que entrou pessoas aqui que estão dizendo: ninguém me vê, ninguém me olha, eu estou, parece que esquecido, eu estou ficando encolhido. Mas Deus está dizendo: a fumaça também representa a minha glória. Eu te achei no meio das carcaças, eu te encontrei jogado, mas te escolhi, porque para mim tu és útil. Eita. Levanta a tua mão se Jeová está falando contigo esta noite. Permanece com a tua mão levantada. Eu passei por ti e te achei no meio da morte, no meio da carcaça, mas eu te escolhi porque para mim tu és útil. Saibas nesta noite, assim diz o Senhor, que trabalho nas tuas extremidades. Estou eu trabalhando, estou eu costurando, estou eu fechando as brechas, e estás escondido na minha fumaça. Eu estou te lapidando, eu estou te esmerando, eu estou te limpando, eu estou te preparando. Preparar-te-ei para te encher do vinho da minha alegria, do vinho da minha presença, do vinho da minha glória, porque usarei a tua vida para alegrar a muitos, assim diz o Senhor. Levanta a tua mão, jovem. Levanta a tua mão, moça. Levanta a tua mão, meu irmão, para adorar. Jeová está falando: na minha fumaça tu não vais se perder. Recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria. Deus tem um óleo específico. De todos os olhos que Deus tem, existe um que o salmista vai dizer que este óleo é o óleo da alegria. Não deixa de ser um salmo messiânico, pois este óleo faz menção da unção que foi derramada em Jesus. Aleluia. Quando Jesus chegava num lugar, irmãos, ninguém ficava triste,
porque ele havia sido ungido com óleo de alegria. E o Salmo 45 diz assim: tu me ungiste com óleo de alegria, mais do que os meus irmãos. Eita, quando Jesus chegava, fazia diferença. Quando Jesus chegava, tinha sorriso nos lábios. Quando Jesus chegava, aquele suspiro de ansiedade dava lugar a um oxigênio de renovação. Jesus está no lugar, Jesus está no recinto, e Ele está renovando a tua alegria nesta noite. Ele vai mudar o teu pranto em folguedo, Ele vai mudar o teu lamento em cântico. Oh, glória a Deus. Começa a receber nos teus lábios agora um novo hino. Aleluia. A segunda candeia que eu poderia aplicar aqui é a candeia da chamada espiritual. Todo crente que Jesus salva tem um chamado específico em sua obra. Jesus disse em Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 62, que quem lança a mão ao arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Esta chamada é uma chamada específica. Não há inúteis, diz um hino antigo de Armando Filho, não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos espíritos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo diz que aquele que foi chamado, ele não pode se embaraçar com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas, meus irmãos, exercer a chamada de Deus às vezes custa caro. O que não dizer dos profetas que por muitas e muitas vezes tentaram em desistir. O profeta Jeremias é um exemplo disso. Todas as vezes que ele dizia assim: eu não vou falar mais a palavra, assim diz o Senhor. Porque todas as vezes que eu digo, assim diz o Senhor, vem uma confusão para cima de mim. Eu estou parafraseando. O profeta estava dizendo: toda vez que eu faço a tua vontade, sempre algo acontece para me prejudicar. Sabe de uma coisa, Jeová? Eu não vou falar mais esta palavra, assim diz o Senhor. Mas quem é que aguenta? Daqui a pouco o profeta estava de novo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aí ele relata no capítulo 29 do livro de Jeremias, dizendo: Senhor, a tua palavra não tem quem a resiste. Ela é como fogo que queima, ela é como martelo que esmiuça. Eu não posso te vencer, tu és mais forte que eu. A chamada é mais forte do que você. Ai de um salvo, de um crente, se ele deixar a lâmpada da chamada morrer. Mas o Deus que fez a chamada, Ele chega com urgência. Aleluia. A Bíblia diz que estava uma grande apostasia acontecendo em Israel. Eli, o sacerdote, já estava com os olhos obscurecidos, obeso, sentado em uma cadeira. E os dois filhos dele, Ófine e Finéias, estavam promovendo uma grande confusão no meio de Israel. Mas antes havia orado uma mulher, estava orando uma mulher chamada Ana, que havia feito um trato com Deus. Ela queria um filho e Deus queria um profeta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus, enquanto as mães estão mimando tanto esse rapazão aí, com quase 20 anos, é um mimo tão grande, Deus está dizendo: mãe, eu quero fazer dele um profeta. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Enquanto a mãe é um mimo, é um cuidado, Deus está dizendo: mãe, este menino é um profeta, mãe. Deus só aceitou Samuel depois que Ana desmamou, porque Deus não aceita nada
que ainda esteja ligado em nosso coração. Deus não aceita nada ou algo que ainda esteja fazendo doer o nosso coração quando entregamos a Ele. Não, ela primeiro desmamou o menino, ou seja, cortou o cordão umbilical, entregou o menino de uma vez para sempre no santuário. E quando todos pensavam que a lâmpada de Israel iria se apagar, o menino está deitado junto à arca, e de repente uma voz soa nos compartimentos do templo, chamando ele pelo nome. E o texto vai dizer em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, Samuel ouviu a voz do Senhor lhe chamando pelo nome. Oh glória! Deus não vai deixar a lâmpada da chamada morrer. Deus não vai deixar a lâmpada, a chama do fervor que uma vez Ele te deu, ao que tu obedeceres à voz dEle, ao atentares para o chamado dEle. Ele não vai deixar essa chama arrefecer, ela não vai deixar a chama se apagar. Ele vai chegar primeiro. Deus tem urgência na tua chamada, Deus tem urgência em cumprir a promessa, Deus tem pressa em levantar crente em feira nova, cheio de graça, cheio de poder e cheio de autoridade. Era para ter dado um glória a Deus, mas não tem problema, eu repito para você aproveitar, abraçar esta palavra rema de Deus. Deus tem pressa em feira nova. Você pode dizer isso bem alto comigo? Diga comigo: Deus tem pressa e a chamada dele na minha vida. Oh glória! A terceira coisa que eu gostaria de frisar, paralela à chamada, é a liderança espiritual. Existe uma candeia que tem se apagado nestes últimos dias, que é a candeia da liderança espiritual. O diabo tem atentado hostilmente contra a liderança espiritual. Não estou falando da liderança no quesito ministério da igreja apenas, porque isso já é de praxe. Ele ataca justamente a quem está em eminência. Todos aqueles que se voluntariam e estão nas fileiras do Senhor são alvos identificados pelo inferno. Mas eu estou falando de liderança nos lares, liderança familiar, liderança no sentido de formação espiritual dentro dos lares. Eu estou falando aqui para pessoas que só existem elas de crente dentro de casa, pessoas que somente elas professam a fé em Jesus. E quantos são os ataques espirituais? Muitos jovens aqui, somente eles são crentes dentro do seu lar. Mas Deus também acende a candeia da liderança espiritual. Deus sabe quantos dependem da tua oração. Deus sabe quantos recebem milagres, bênçãos, livramentos através da tua oração, mocidade. Por mais que você se sinta fraco, limitado, debilitado, não se ache muitas vezes diante dos seus próprios olhos muita coisa, mas você não sabe mensurar o valor da tua oração, dos teus passos para a casa do Senhor, deste louvor que muitas vezes você oferta na casa de Deus. Deus te reconhece como liderança e como esteio espiritual da tua casa. Aleluia, aleluia. O mundo pode estar de cabeça para baixo, os valores podem estar invertidos. Hoje no mundo o amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo. No mundo não existe respeito por autoridade, nem muito menos por hierarquia, mas no reino de Deus, Ele continua preservando esse princípio. E Deus te constituiu como coluna de bronze, como muro de ferro. Ele te levantou como testa de diamante.
pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Pode o mundo estar com os valores invertidos, mas as estacas do céu ainda estão firmadas. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 21, versículo de número 17, que um dos gigantes descendentes de Golias, chamado Isbi-Benove, preparou uma espada nova para tirar a vida de Davi. Davi já não era mais aquele garoto que tinha a sua funda, aquele moço que pastoreava as ovelhas, já era um rei de meia idade, cansado, mas ainda tinha um coração de guerreiro. Era um rei com coração de guerreiro, diga amém. O ruim é guerreiro com coração de rei, mas rei com coração de guerreiro é excelente, diga amém por isso. Ele era um rei com coração de guerreiro, e saiu à peleja com os seus liderados. Mas no meio do calor da batalha, por já não ser mais aquele moço viril, corajoso de antes, ainda tinha coragem, mas não tinha aquela jovialidade. A Bíblia diz que Davi cansou no meio da guerra. Eu não sei como foi a cena, se ele ficou ofegante, baixou a guarda, botou as mãos no joelho, começou a puxar fôlego, olhou para um lado, olhou para o outro, a espada já estava um pouco pesada, quando de repente o gigante se aproveita desse vacilo e diz no coração: agora eu vou vingar a morte de Golias, agora eu vou sepultar o nome de Davi para sempre, agora eu me tornarei herói do meu povo, porque eu vou matar aquele que matou o nosso campeão lá atrás. Aí a Bíblia diz que quando o gigante se prepara para deferir o golpe, chega ali de repente um jovem por nome Abissai, mata o gigante e protege Davi. E os homens, após aquela situação, se reúnem e dizem a Davi no versículo 17: nós vamos fazer um juramento, e este juramento foi: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha para o teu irmão, olha para o teu companheiro e diz: os gigantes ainda estão por aí, mas Deus ainda é o mesmo. Não vão destruir a tua história, não vão destruir o teu legado, não vão sepultar as promessas, não vão te matar antes do tempo. Recebe esta palavra profética, eu já estou concluindo. Não vão sepultar a liderança espiritual. Deus está preparando alguém para entrar no cenário. Deus está preparando alguém para entrar no cenário. Você crê? Mas irmão, não é só os gigantes no âmbito material. Eu estou sentindo uma forte pressão no âmbito espiritual. O que não dizer do sumo sacerdote Zacarias? No livro do profeta Zacarias capítulo 3, o profeta tem uma visão de uma série de 8 visões que ele tem. A quarta visão, ele enxerga o sumo sacerdote Josué sendo acusado pelo próprio Satanás. Josué estava ali com as vestes rotas, manchadas, porque o povo havia acabado de chegar do exílio babilônico, e Josué estava ministrando no santuário com as vestes sujas. Satanás se apropria para acusar e diz: é ilícito, não pode, ele não pode ministrar desta maneira. Mas quando Satanás pensava que Deus iria acatar a condenação ou a acusação dele, Deus se coloca ao lado de Josué e diz: Satanás, ele para mim é um tição tirado do fogo. Oh glória! Diga para o seu companheiro, diga para o seu irmão e diga a ele assim: meu irmão, descansa, Deus te compreende.
Oh, grande é a pressão do inimigo. Muitas são as acusações do adversário, para que você baixe a cabeça, para que você não exerça a liderança espiritual. Mas Deus vai fazer pouco ao inferno. Quanto mais o inferno aumenta a sua fúria, mais pouco o céu faz para deixar o inferno enlouquecido. Oh glória! É por isso que eu gosto de Jeová, é por isso que eu amo, é por isso que eu admiro. Pelos nossos adversários, eles já nos teriam estraçalhado nos dentes, já teriam nos engolidos vivos. Mas ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. O laço foi quebrado. O diabo acusando Josué, dizendo: ele não pode, é ilícito. Aí Deus diz assim: calma, Josué, eu te compreendo, eu sei de onde tu vens, eu conheço a tua história. Aí Deus faz pouco ao inferno, dizendo: mudem as vestes dele agora. Eita! Aí vem os anjos com as vestimentas novas. Aleluia! Oh glória! Aí começou a trocar a roupa de Josué. Aí o próprio Zacarias, que estava tendo a visão, se intrometeu na visão para ajudar. Porque se intrometer para atrapalhar, pode ficar onde estiver. Mas se for para se intrometer para ajudar, pode. Aí o que foi que Zacarias fez? Disse assim: ele estava tendo a visão, mas agora ele entra no mistério. Aí diz assim: coloquem o turbante nele, coloque o chapéu nele. Olha, irmãos, Zacarias estava entrando para ajudar, entrando no mistério para somar. Deus vai permitir que pessoas entrem no mistério. Oh meu Deus, era para ter dado um glória a Deus, não era? Tem pessoas agora que você nem sabe, mas Deus está descortinando a tua história. E Deus está permitindo que ele entre agora no mistério, porque essa pessoa será um cálcio de Deus na tua vida. Ei! Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Lideranças espirituais estão sendo reacendidas agora. Cabeças espirituais estão sendo levantadas nos lares, no meio das famílias. Jovens não apenas serão arrimo de família, mas serão arrimo espiritual de Deus. Tua candeia vai brilhar lá dentro, a tua tocha vai acender lá no meio. Tu serás uma voz profética, tu serás mãos intercessoras de Deus. Um clarão de Deus se acende agora sobre ti. O Senhor está dizendo: eu acendo a tua candeia, e tu não errarás o caminho. Eu te farei ver as pedras, eu te protegerei no meio desta caminhada, pois serei como uma grande tocha acesa sobre tua vida, diz o Senhor. Eu irei passar contigo, eu irei entrar contigo, eu irei abrir os portões, eu irei escancarar as portas, eu irei fazer com que os teus pés transponham limites, ultrapasse barreiras, transponha muralhas. O Senhor, faço abrir agora diante de ti um caminho novo, um caminho alto, um caminho especial. O diabo não vai te tocar, o inferno não vai te alcançar, porque eu acendo a tua candeia. A minha presença faz as brasas se acenderem agora no teu altar, na tua vida, no teu coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Alegria, chamada, liderança espiritual e a candeia de um poderoso avivamento. Eu encerro citando Isaías 62, versículo 1. Se você entrou aqui incomodado com esta área da tua vida, eu poderia citar outras: a santidade, a influência. Eu poderia falar aqui da palavra de Deus, pois é lâmpada. Poderia falar da vigilância, usando Mateus capítulo 25, para aplicar as 10 virgens que estavam com as suas candeias. Eu poderia falar de tantas outras coisas, mas eu encerro falando de um avivamento. Mais incomodado do que você com esta situação é Deus. Aleluia. Deus não é masoquista. Deus não sente prazer com o sofrimento de ninguém, mas Deus trabalha com processos. Aleluia. Aleluia. Deus por muito tempo esteve calado, mas agora Deus vai bradar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Uma coisa é querer e não ter. Outra coisa é ter e não querer. Eu sei que as realidades são múltiplas. Tem gente aqui que não tem e quer. Acenda, Senhor, minha candeia. Acenda, Senhor, a minha candeia. Acenda, renova, faça pegar fogo. Já existem outros que eles mesmos apagaram, abafaram, suprimiram. Mas Deus vai bradar. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Não é só você que está inquieto, o próprio Deus está se movendo, porque Ele não aceita esta situação. Ele está dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Existem pessoas que querem, mas existem aquelas que precisam de um chacoalhar de Deus, precisam de um despertamento espiritual. A palavra do Senhor diz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu creio que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, irá satisfazer tanto a um como a outra situação nesta noite. Ele está renovando aquele que precisa, e está falando lá no secreto, lá no gabinete da alma, lá no esconderijo, no âmago, na divisória, está dizendo: eu não aceito essa tua posição. Desperta. Desperta. Até quando negarás? Até quando fugirás? Até quando fugirás e se esquivarás? Até quando? Até quando? Até quando? Deus está falando claramente: até quando virás à minha casa e não chorarás mais? Até quando virás à minha casa e não sentirás mais a minha presença? Até quando virás à minha casa e não me adorarás mais como antes? Até quando? Até quando? Eu não aceito essa indiferença, diz o Senhor. Nesta noite Ele fala com um, mas também fala com outro. A espada nesta noite é de dois gumes.